Então, aparece a apostila para vocês, né? Então, o nosso tema da aula de Química 1 é Introdução ao Estudo da Química, ok? Então, quando a gente inicia estudar Química, a gente vai, né? A gente vai tendo que saber alguns conceitos que estão ligados à Química, tá bom? Okay? O que é a Química, né? O que a Química estuda, primeiramente. Primeira vez que o aluno chega no primeiro ano, ele não sabe o que é Química. Ele tem um conhecimento prévio. Ah, a Química é uma coisa que faz mal. Ah, a Química é uma coisa que também faz bem. Tá? É a junção das duas coisas, certo? O homem trabalhou, né, com o tempo, com a descoberta do fogo, manipulando a matéria e se conseguiu chegar em muitos produtos que nós conhecemos hoje. Fez esse apanhado de conhecimento, né, e conseguiu produzir bomba atômica. Enfim, a química ela vai ter o seu lado positivo, né, e negativo. Positivo quando ela beneficia a gente, por exemplo, na medicina, os quimioterápicos, radioterapia, quando se usa a radioatividade para o bem, né, para tentar salvar a humanidade, mas, ao mesmo tempo, né, nós temos a situação de que o homem também pode produzir substâncias químicas, armas biológicas, armas químicas, né, para praticar maldade, né? Então, a química ela tem um lado bom e tem um lado ruim, mas é claro que ela não foi feita para o lado ruim, ela foi feita para beneficiar a humanidade, né? Então, o objetivo dessa aula é compreender o que a química ela estuda, né? O que nós temos, né, de interessante na química, o que ela estuda a química, né? A química ela é a ciência dos materiais. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, nós chamamos de matéria, isso daí. A química ela vai estudar esses materiais e também se preocupar em estudar as transformações que são acompanhadas na natureza. Ou uma transformação que envolve a participação de energia, ou uma transformação que não envolve, né, essa energia envolvida nesse processo, certo? Então, ou seja, a energia vai estar envolvida no processo sempre, tá bom? Tanto no processo físico quanto no processo químico. Então, por exemplo, você deixou uma pedrinha de gelo e ela derreteu, porque ela recebeu calor, energia, né, para passar de sólido para líquido, tá bom? Você queimou o papel, então você transformou a celulose em cinzas, então não tem mais como eu transformar aquelas cinzas em celulose, em papel novamente. Então, ocorreu uma alteração na estrutura da matéria, que é uma transformação química. E aquela transformação que acontece quando eu consigo resgatar novamente, né, então, eu tenho uma transformação física, por exemplo, o gelo derreteu, tinha água no estado sólido e foi para a fase líquida. Então, no estado líquido, a água, ela é água. Ou seja, você tem o material, a água no estado líquido e a água no estado sólido, a mesma substância, não ocorreu alteração na natureza da matéria. Quando isso acontece, como a queima, né, a queima da gasolina, a queima do papel, né, quando você transforma um material em outro, e aquele outro material não volta a ser o que era antes, você tem uma transformação química. Então, a química é tida como a ciência dos materiais, a ciência que estuda a matéria, as transformações que acontecem nessa matéria e as energias envolvidas nesse processo. Então, tem, por exemplo, reação química, como a fotossíntese, né, que ela acontece quando ela recebe energia solar para transformar, né, a glicose, o gás carbônico e a água em glicose, né, no alimento da planta, e tem reação que ela vai produzir energia. Né? Quando você queima o material, quando o carro queima a gasolina lá, o etanol, ele vai produzir energia, liberar na forma de calor. Então, libera calor. Então, vai ter processo que vai absorver, vai ter processo que vai liberar calor. Então, a química ela está no nosso dia a dia. Nós não vivemos sem a química, certo? Ela faz parte da nossa vida diária, né? Então, a cada momento nós temos uma transformação acontecendo,
certo? Então, nós temos aqui que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Você já sabe esse conceito lá desde da quinto ano, né? E dentro disso, tudo que nos cerca tem átomos. Nós temos átomos presentes, átomo de cálcio, alumínio, sódio. Nosso próprio corpo tem vários elementos químicos presentes. Na natureza, nós vamos ter aquelas substâncias que são naturais, que a própria natureza produz, né? Por exemplo, a cor verde lá da planta, né? Que dá a cor, né? Seria, não é o nome da cor daquele verdinho da planta, quem está lembrado aí? Deixa eu ajeitar a canetinha aqui. Então, você tem lá, por exemplo, a pigmentação lá verde, né? Clorofila, né? A gente chama. É uma substância natural. O petróleo, por exemplo, é uma substância natural. Ele vai dar origem, né, a outros componentes através de separações, certo? Então, a química também vai ter os produtos artificiais, né, as substâncias que a gente produz no laboratório, por exemplo, os medicamentos, os tecidos, né, então, e além do mais, nós temos aquelas substâncias que nós não conseguimos ver, né, olho nu, que são as invisíveis, por exemplo, o gás carbônico, o gás nitrogênio, certo? Então, existem um número muito grande de substâncias. Então, matéria, ela vai ter na química como tudo que tem massa ocupa lugar no espaço, tudo que eu posso, e tem volume e massa, eu posso pegar, certo? Deixa eu ver se eu ajeito a caneta aqui, que a caneta não quer pegar. Toda vez dá um probleminha nessa canetinha aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Aí sim, né? Sempre tem um probleminha para implicar. Tá? Então, outro conceito. Vocês estão vendo aí os conceitos? Corpo, objeto e sistema. Certo? Então, dentro da química, corpo é uma porção limitada da matéria. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, um pedaço de uma tora de madeira, né? É um corpo, certo? A matéria seria a madeira. Aí ela dá origem àquele corpo, certo? Isso é corpo. O caule da árvore é um corpo. Objeto é quando eu vou ter uma utilidade. Por exemplo, a cadeira que você senta lá, a caneta que você escreve, é um objeto. Tudo é matéria, mas aí quando ela tem uma utilidade, nós chamamos isso de objeto, certo? E matéria vai ser tudo que tiver massa. Todo corpo, todo objeto é matéria, certo? Só que a gente didaticamente classifica em corpo e objeto, né? Matéria, corpo e objeto. E o que mais? Sistema. O que seria um sistema para a gente, né? Sistema, pessoal, quando eu digo assim, corpo submetido a uma observação. Você tem lá, eu encontrei lá fora do IFAM, encontrei, por exemplo, um pequeno objeto. Eu quero analisar aquele objeto ali, aquela folha seca, por exemplo, que você encontrou ali, que você não sabe o que é. Primeiro você vai observar para ver. Aí você vai colocar esse corpo lá dentro de uma plaquinha de Petri, que é tipo um vidrinho de relógio lá. Aí você vai analisar, você vai tampar agora aquele objeto que você achou lá, aquele corpo, né? E aquele momento que você tem ali, você tem um sistema, né? Quando você colocou, por exemplo, o corpo, né? Para aquela observação. Esse sistema, ele pode estar ou aberto, ou fechado, ou pode estar isolado, certo? Então, isso na química nós chamamos de sistema. É muito importante, porque quem vai para o laboratório, né, vai se deparar por alguns tipos de sistemas. No caso, sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado, certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, sistema aberto, onde a troca, né, da matéria, energia e matéria com essa vizinhança, né, nós chamamos de vizinhança, aí, está vendo aqui, ó, aqui eu tenho um sistema nesse becker, né, tenho água ali dentro, por exemplo, a água eu vou investigar aquela água, ou aquele líquido, sei lá, ele vai trocar a energia, né, do sistema interno com o sistema externo, aqui eu tenho a vizinhança, tudo que cerca esse objeto aqui, que é o becker, né, o que está dentro lá. Então, nesse sistema, eu vou ter a vizinhança, eu vou ter a fronteira, essa fronteira é essa que está de vermelho, né, está mais próximo,
e vai haver troca de energia, certo? Isso é um sistema, podendo haver troca de sistema. Quando eu tenho um sistema aberto, eu posso citar como exemplo o nosso corpo humano, né, que ele é um sistema aberto, certo? Ou então, quando você tem uma latinha de refrigerante aberta, né, você vai fazer com que haja troca, né, de energia e matéria com essa vizinhança, certo? É um sistema aberto, é bem simples isso. Nosso corpo é um sistema aberto? Ele tem, porque você respira, você troca, faz as trocas gasosas, né, de oxigênio com CO2, de gás carbônico, entra oxigênio, sai gás carbônico, então isso é um sistema aberto. E o sistema fechado, aqui eu tenho um exemplo de sistema fechado, ó, onde eu tenho que, né, esses pontinhos amarelos, essas setinhas, vendo que tem uma troca de energia, né, desse sistema fechado, temos uma quantidade fixa de matéria que se mantém constante, ele vai estar constante, fixo, porque não tem esse contato lá com a vizinhança, de fora. Esse sistema não permite a troca de matéria com a vizinhança, somente energia. Por exemplo, se tiver um copo lá fechado, bem fechadinho, e vai haver troca de energia, né, esse sistema não permite a troca de matéria com a vizinhança, somente a energia. Por que energia? Porque lá nós vamos perceber, por exemplo, que o ar frio vai incidir, por exemplo, com a superfície fria do copo, quente, né? Então, vai estar um sistema fechado ali, certo? Então, exemplo de sistema fechado, a botija de gás, né? Que você usa em casa. Uma bolsa de gelo que você coloca para tratar de hematomas, né? Então, exemplo de sistema fechado. Já um sistema isolado, você vai ter, por exemplo, dentro, né? O material que você que está sendo estudado, mas veja que tem uma parte interna dentro, né, olha, e outra externa, né, ele está isolado, então, no caso, a fronteira do sistema isolado é completamente restritiva à troca de matéria, à variação de volume e ao calor. No sistema isolado não existe contato com o ambiente externo, ou seja, ele não permite troca de matéria nem troca de energia para a vizinhança. Um sistema perfeitamente isolado só existe teoricamente, na prática, temos sistemas que mantêm condições bem próximas do sistema isolado. Por exemplo, no sistema isolado, diria que não haveria troca nenhuma de energia do que está dentro com o que está fora, né? Na teoria, mas na prática isso não acontece. A gente tem quase um sistema isolado, né? Nós podemos citar, por exemplo, uma garrafa térmica. A nossa garrafa térmica que nós utilizamos, ela tem aquela parte de vidro dentro, né? Tem aquela película lá para manter a temperatura constante lá dentro. Mas aí a gente abre a garrafa, tem vazamento às vezes, né? Acaba não sendo um sistema isolado perfeito. Na verdade, seria um sistema fechado, né? Mas a gente não consegue isolar totalmente, né? Na prática, não existe um sistema 100% isolado. Certo? Então, até que nós falamos, né? De que a química, ela está no nosso dia a dia, ela é a ciência dos materiais, né? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço nós chamamos de matéria. Essa matéria ela passa por transformação, certo? Essa matéria ela jamais é destruída, ela só pode ser transformada. Então, a seguinte lei da natureza diz assim, na lei de Lavoisier, e na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, tudo é aproveitado, certo? Então, a gente tem que a química, ela é a ciência que estuda essa matéria, esse material, toda essa transformação que ele vai acontecer, né? Mudar de fase, de sólido para líquido, como as mudanças de estado físico, e também as transformações que alteram a natureza da matéria, que são as transformações químicas. Então, nós vamos ter dois tipos de transformações, a química e a física. A física não altera a natureza da matéria, que seriam, por exemplo, todas as mudanças de estado físico da matéria, né? Fusão, vaporização, ebulição, tudo é transformação física. Aquele material continua sendo o mesmo, mas só em fases diferentes, né? Em estado físico diferente. A química ocorre a transformação, né, da matéria. Quando você se alimenta, a digestão é um fenômeno químico, é uma transformação química, porque ela vai se transformar em outras moléculas. Né? Nós vamos quebrar aquelas moléculas que nós estamos ingerindo, né? Transformar em açúcares, em triglicerídeos, glicose, né? Tudo isso daí. Então, fenômeno químico chamado. Então, e os sistemas que podem ser aberto, fechado ou isolado. Um sistema ele tem que ter vizinhança e fronteira, né? E energia, né? Envolvida, certo? Aí eu já falei para vocês aqui, né?
das transformações da matéria, transformação física e transformação química. Como é que eu vou diferenciar transformação física de transformação química? A transformação física é aquela que não altera a natureza da matéria, certo? Você rasgou o papel, você cola, então, um fenômeno físico. Você quebrou um jarro, você pode juntar os pedacinhos lá e reconstruir. Continua o mesmo material, não mudou nada. Se o jarro era de vidro, então continua sendo vidro a matéria. Mas se eu transformar, por exemplo, né, vamos lembrar, por exemplo, o ferro, né, que está na natureza. O ferro vai sofrer uma oxidação, um enferrujamento, né? Então, ele está recebendo oxigênio do meio ambiente, água na forma de umidade, né, que eu tenho no meio. Com o tempo, ele vai sofrendo desgastes, vai formando a ferrugem. Isso é uma reação química, alterou a natureza da matéria. Porque a gente transforma o ferro, né, em fenômeno químico, né? A gente transforma o ferro em outro composto químico, certo? Que é um fenômeno químico, certo? Isso nós chamamos de transformação, né, química. Tudo que alterar é químico, tudo que não altera é físico. Vou dar um exemplo aqui, vocês me digam se é químico ou é físico. Por exemplo, eu vou dizer assim, a chuva é um fenômeno físico ou químico? Chover. O que vocês acham? É físico ou químico? Físico. Muito bem. Isso, físico. Por quê? Para formar chuva, o que acontece? A água, né, recebe calor, né, o rio está lá bem cheio, né? Aí passa o dia recebendo o calor do sol. Então, fica ocorrendo evaporação. Nessa evaporação, essas gotículas de água, elas ficam suspensas no ar, na forma de vapor. Então, o líquido foi para vapor, né, uma vaporização. Aí, quando elas estão muito carregadas, elas vão cair na forma de chuva. O vapor vai passar para líquido, a condensação. Então, quando chove, nós temos uma chamada condensação, fenômeno físico. Coloquem na cabeça de vocês aí, ó. Tudo que tiver relacionado à mudança de estado físico, fusão, vaporização, ebulição, é fenômeno físico, tá bom? Por exemplo, eu fui ao posto de gasolina, aí começou a colocar a gasolina lá, eu senti aquele cheirinho, né? Rápido. Me deu dor de cabeça, outras pessoas gostam, né, do cheiro do etanol também, do álcool também, né? Então, esses compostos são voláteis, né? Eles passam de líquido para vapor facilmente, por isso que vocês sentem o cheiro. Volátil, o termo volatilidade quer dizer que passa de líquido para vapor facilmente. Então, ali é um fenômeno físico, sabe por quê? Porque você tá inalando aqueles vapores, né, da gasolina na forma de vapor. E tem a gasolina líquida, né, e a gasolina na forma de vapor, certo? Como essas forças intermoleculares são fracas, né, não é que nem a água, né, essas forças intermoleculares na água são fortes, você não sente cheiro da água por isso. Porque a água, você sabe que ela precisa de uma temperatura muito alta para entrar em ebulição. Já esses compostos, eles entram em ebulição numa temperatura bem mais baixa. Então, forças fracas que agem entre as moléculas da gasolina, do etanol, faz com que você sinta aquele cheiro. É um fenômeno físico, certo? Quando eu falar queima, tudo que altera a explosão da dinamite, né, mudou a coloração de uma coisa lá, é um fenômeno químico. Quando altera alguma coisa, por exemplo, deixa uma palha de aço lá na pia, ela vai enferrujando, é um fenômeno químico, tá? A digestão dos alimentos é um fenômeno químico, porque esse alimento vai passar por uma série de reações químicas. Então, o fenômeno químico está associado à reação química, certo? Tem vários tipos de reações químicas. A explosão da dinamite, a explosão da bomba atômica, é um fenômeno químico. Porque aqueles materiais são transformados em outros. Aqueles outros formados não podem ser novamente reconduzidos, né? O que eles eram. Então, é um fenômeno químico. Tá bom? E outra coisa que aparece, né, durante essas transformações é a energia que eu falei para vocês. Tudo acompanha energia. Quando eu mudo do estado sólido para o líquido para o gasoso, a energia vai aumentando, né? Tem reação que libera energia, tem reação que absorve energia, como a fotossíntese de uma planta. Isso gera trabalho, né? Então, essa energia, ela está envolvida no sistema. Então, nós podemos citar como exemplo de energia elétrica, energia térmica, energia eólica dos ventos, né? Nós temos uma pilha que armazena energia química, que ela se transforma em energia elétrica, né? Vários tipos.
A energia, ela não tem um conceito mesmo bem definido, porque o que a gente sabe é que ela pode se transformar em outra, né? Energia potencial, energia gravitacional, né? Nós podemos transformar energia química em energia elétrica, né? Nós podemos transformar energia, digamos, calorífica em luminosa, né? No caso da vela, né? No caso. Então, enfim, nós temos vários tipos de energia que a gente conhece no dia a dia, certo? E também, quando a gente está falando em química, eu gosto muito de falar desses conceitos. Eu vou estudar química até o terceiro ano, né? O aluno faz umas confusões. Mas, didaticamente, a química ela é dividida, né? Desses três ramos aqui, ó. Que é a química orgânica, a química inorgânica e a físico-química, certo? Por exemplo, a química orgânica, lá no terceiro ano, vocês vão estudar a química do carbono. A química que estuda as cadeias carbônicas, carboidratos, lipídios, os aminoácidos, as proteínas, os hidrocarbonetos, os combustíveis, né? Está dentro da química orgânica, que foi considerada há muito tempo, né, a química dos organismos vivos, né? Que só os organismos vivos davam origem, por exemplo, aos compostos orgânicos que continham carbono, que contém carbono, certo? É a química do terceiro ano, essa. A química inorgânica, nós vamos estudar, essa que a gente está estudando esse ano vai ser inorgânica. Vai aparecer lá as substâncias que não têm carbono, né? Mas tem algumas exceções, né? Vai ter exceções, como gás carbônico que entra na química orgânica, tem carbono. São poucas. Mas a gente vai estudar, por exemplo, os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, né? Por exemplo, ácido sulfúrico, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, né? Então, a química inorgânica ela vai se especializar em estudar esses compostos. A fisicoquímica, ela já entra lá no estudo das soluções, que é segundo ano. Soluções, cálculo de concentrações das soluções, cálculo de concentrações em parte por milhão, como é que funciona uma pilha, né? Eletroquímica, a eletroquímica, a termoquímica, que estuda o calor nas reações, tá? Então, é abordado dentro da química, da físico-química. Isso aí a gente vai vendo aos poucos, tá? Tem até uma pergunta lá no material de vocês, né? Quais são os ramos da química, que é para ninguém errar lá. Então, a química também, ela pode, né, estudar a matéria e suas transformações a partir de três níveis. Nível macroscópico, quando eu falo macro, é o que eu estou vendo, a olho nu, grande, né? Então, por exemplo, eu vou analisar uma formiga, por exemplo, eu vejo a formiga. Essa formiga tem patas, então uma aranha, né? Um pedaço de papel contaminado com sangue. Né? Eu vou analisar o papel. Já o sangue, eu não vou conseguir identificar o que está no sangue, né? Mas eu vou levar o sangue para o microscópio, a nível microscópico, né? Que eu vou ter um microscópio de varredura eletrônica, né? Para verificar isso daí, para ver uma verminose, um tipo de verme, ou então um sangue nas fezes, né? Então, dentro da química, a gente vai ver o nível microscópico. Dentro da química mesmo, a gente vai verificar alguma linhagem de átomos, né, agrupamentos, essas coisas, que é uma coisa menor, né? E o nível simbólico, pessoal. O nível simbólico é o que a gente mais vai se deparar, assim, a olho nu, né? Porque você vai escrever o símbolo do elemento cálcio, que é Ca, do potássio, do alumínio, né? A gente trabalha dentro de uma linguagem universal dentro da química. O que você estuda na simbologia química aqui no Brasil, você estuda no mundo todo, só vai mudar a língua, certo? Só a língua. Gente, eu estou querendo, já 1000 horas querendo colocar minha canetinha aqui, e eu não sei o que aconteceu aqui, que ela não quer. Deixa eu ver se eu consigo jogar a cor aqui. Não sei por que a canetinha não quer pegar. Estão me entendendo aí, pessoal? Sim. Tá. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Eu queria tanto fazer... Mano, olha que eu já tinha testado isso daqui, já dei várias aulas com ela e nunca deu isso. Vocês conseguem me entender eu falando assim? Hein, pessoal? Eu gosto muito de riscar, eu precisava riscar essa parte aqui de mudança de estado físico, mas aí eu vou tentar e vocês vão copiando aí, qualquer coisa que eu vá falando, tá bom?
Na próxima eu vou usar a caneta, vou tentar verificar o que aconteceu com a minha caneta. Então, vamos falar, deu para entender o que é nível macroscópico, microscópico, simbólico. Vamos dar um exemplo. Eu quero investigar o que tem no leite que eu preparei. Preparei um leite, eu quero investigar. Eu posso investigar macroscopicamente olhando, né? Vai que tem uma formiga lá no leite, lá em cima. Eu estou vendo. Então, nível macroscópico. Só que eu quero ver a gordura, outro componente menor lá no leite. Aí eu vou colocar no microscópio, né? Vai ser o nível microscópio, para ver partículas menores, que eu não vou conseguir enxergar a olho nu. Tudo que eu consigo enxergar a olho nu é nível macroscópico, que eu vejo. Quando eu não consigo, é microscópico. Então, micro é pequeno, micro, né? Um micro, você vai estudar lá na física, é 10 elevado a menos 6 metros, 0,00001 metro, né? E o nível simbólico é quando eu uso a simbologia para expressar o que eu estou trabalhando dentro da química, tá bom? Gás carbônico, qual é o símbolo? CO2. Ácido sulfúrico, H2SO4. Soda cáustica, NaOH, entendeu? Uma reação química, eu vou expressar lá com a simbologia, com a seta, reagentes, produtos, tá bom? Importância da química, do que as coisas são feitas, de átomos. Quando a gente pergunta qual a importância da química, eu pergunto assim para vocês, qual a importância da química para você? Você vai dizer, professor, tem várias, né? Se não fosse a química, eu não usava batom. Se não fosse a química, eu não usava tecidos bons, né, que a indústria produz. Os medicamentos não teriam sua importância no nosso dia a dia, né, porque passa por reações químicas, né. A importância da química, produtos de limpeza, a indústria química, que produz medicamentos, a indústria química, né, que produz química, farmacêutica, produz medicamentos, enfim, uma série de alimentos, né, os conservantes, né, que apesar de fazerem mal para a saúde, né, conservam os alimentos, né. Então, os alimentos industrializados que requerem estabilizadores, né, substâncias como que funcionam como inibidores, né, para não acelerar a decomposição do alimento, né. Então, nós temos essa importância. Nós temos a importância da química natural também, né, que a gente consegue extrair substâncias naturais das plantas, né, para produzir sabonetes naturais, enfim. E os elementos químicos, né, eles estão presentes em tudo que é material que a gente conheça. Não existe nenhum material que não tenha elemento químico, certo? Então, os elementos químicos, eles agrupados, né, vão estar ali formando uma substância, então, unidos. Então, sabemos que tudo é composto de átomos. Quando eu falo em átomos, eu estou me referindo a átomo de cálcio, átomo de alumínio, átomo de sódio, e a tabela periódica, que nós vamos estudar ainda, agrupa todos esses elementos. Quem estudou no nono ano deve ter visto uma noção de tabela periódica, tá bom? E também, né, ela evolui cada vez mais, a química, né, em prol da humanidade, mas também, será que é só em prol da humanidade? Não. Né? Então, nós temos aí a poluição do meio ambiente também, né? Mas também nós temos a química verde hoje, que é a química que mostra que a gente é possível viver sem poluir, né? Por exemplo, eu vou fazer um plantio de hortaliças, eu não uso agrotóxico, né, para a gente se alimentar. E hoje nós estamos contaminados, né, com um número muito grande de agrotóxicos. As pessoas sentem dor de cabeça, têm alergia, muitas coisas, rinite alérgica, não sabe por quê. Mas chega lá com os alimentos da feira, não lavam direito, não deixam 15 minutos com uma gotinha lá de água sanitária, né? Então, enfim, a gente acaba se contaminando. Né? Mas aí tem a química, né, também, que trabalha com os produtos naturais, né? Que nos ajuda. Aí lembramos da bomba atômica, lembramos das guerras químicas, né, que acontecem hoje, porque o homem está procurando um lado para prejudicar outro país, né, eles estão unidos para fazer o mal também, mas não é isso que nós queremos formar cidadãos comprometidos para a mudança para o bem-estar da humanidade, né. E vamos falar, né, se tudo tem química, toda matéria tem átomos, né, e toda essa matéria ela pode passar por transformação, por mudanças, né? Então,
Quais são as mudanças de estado físico, né, que nós conhecemos que a matéria pode passar? Ela pode passar por mudanças, né, de uma fase para outra, com acompanhamento de energia. É isso que eu queria mostrar para vocês, outros detalhes aqui, que eu acho que talvez eu não consiga riscar a apostila aqui. Eu queria tanto riscar essa apostila, eu não sei o que aconteceu com a minha caneta. Então, por exemplo, as mudanças de estado físico. Um material aqui, tá vendo a cubinha com gelo, né? Tá no estado sólido. Você pode escrever bem aí lá na sua apostila, lá, sólido, né? Então, para esse material, que é o gelo, água no estado sólido, passar para a fase líquida, que está na torneira aqui, o que você tem, né? A fusão, nós chamamos disso de fusão. Passar o material de sólido para líquido. Isso requer um aumento de temperatura, pessoal, aumento de calor. Quando a gente caminha daqui da cubinha de gelo até na formação das nuvens aqui, né? Nós temos um aumento de temperatura, que vai aumentar o calor. Certo? Então, a fusão é a denominação que nós damos para qualquer material que passe de sólido para líquido. E existe uma temperatura constante aí nessa mudança. É a temperatura chamada de fusão do material. Vamos considerar que esse material esteja puro, tá bom? Que é aquela substância que não tem outra substância além dela, só água, digamos. Então, vamos pegar o exemplo da água. Mas, além da água, o ferro pode passar de sólido para líquido, né? Fusão. Aí lá o ferro vai ter uma temperatura de fusão constante. Na água, qual seria a temperatura de fusão da água? 0 graus Celsius, tá bom? Vai ser 0 graus, certo? Da água, certo? Então, o que quer dizer isso, né? Que a 0 graus, a água está passando de sólido para líquido, certo? Eu tenho 2 estados físicos aí nessa temperatura constante, sólido e líquido. Eu não tenho só mais sólido. Estava abaixo de 0 graus, estava tudo sólido. Quando chegou em 0 graus, ficou sólido e líquido, certo? Agora vamos de líquido para gasoso, né? Que é onde está aqui as nuvens. Líquido para gasoso nós chamamos de vaporização. Recebeu o calor, certo? Então, também, a temperatura de vaporização da água, quanto é? 100 graus Celsius. A mesma de ebulição, né? Temperatura de vaporização. 100 graus. Ou seja, a 100 graus constante, eu tenho líquido e gasoso. Tá bom? Líquido e gasoso. Então, nós chamamos de vaporização. A vaporização, pessoal, ela pode ocorrer de 3 formas. Você pode colocar aí no caderno de vocês: evaporação, ebulição e calefação. Tá? A vaporização são três formas. Evaporação, que é lento, você coloca a roupa para estender no varal, ela não vai secar logo, né? Demora. Isso é evaporação. Vaporização, você coloca uma água para ferver, vai demorar um pouquinho, né? Então ela vai entrar em evaporação. A água do rio que está recebendo calor, está evaporando, lentamente, é um processo lento, né? Evaporação é muito lento. A vaporização, a ebulição é lento, a evaporação é muito lento. Aí a ebulição é rápido, que é quando você coloca água para ferver, formação de bolhas, tá bom? E a calefação é muito rápida, quando você deixa um pinguinho de água com aí na chapa quente, né? Um pingo de óleo lá, também recebe um pouquinho de água, aí ela passa de líquido para vapor muito rápido, é calefação isso. Então, fusão, pessoal, vaporização, são mudanças que vai acontecer com o aumento de calor. A fusão, quando eu tenho fusão e vaporização, nós dizemos que esses processos, como eles estão recebendo calor, são processos chamados endotérmicos. Endo quer dizer endo para dentro, está recebendo calor, tá bom? Então, você pode dizer que a fusão é um processo endotérmico, E-N-D-O, né? R, acento agudo no E, aí endo é N-D-O, aí T-E, acento agudo no E, R-N-I-C-O, endotérmico, tá bom? Aí a vaporização é endotérmico, certo? Então, de sólido até vapor, nós temos aumento de calor. Outra coisa importante é o estado gasoso, tá bom? O estado gasoso pode ser chamado de vapor e gás, tá bom? Vapor vai ser para a gente toda substância que no nosso meio ela se encontra no estado líquido ou sólido. Por exemplo,
A água está no estado líquido, na temperatura ambiente, né? Então, eu digo que eu tenho vapor de água no estado gasoso. O álcool está no estado líquido, eu digo que eu tenho vapor de álcool. A gasolina está no estado líquido, eu tenho vapor de gasolina. Mas se eu falar gás oxigênio, né, e gás carbônico, como eu não vejo o oxigênio e o gás carbônico, aqui nas condições ambientes eles estão na forma de gás, né? Então, eu vou dizer gás oxigênio e gás carbônico. Não vou dizer, por exemplo, vapor de oxigênio, tá bom? Tudo que eu não vejo nas condições ambientes, eu chamo de gás, tá? E se tiver no estado sólido ou líquido, eu chamo de vapor. Por exemplo, mercúrio. Mercúrio é o único metal líquido, né? Então, eu tenho vapor de mercúrio, tá bom? Ferro, vapor de ferro, porque ele é sólido nas condições ambientes, tá bom? E a outra mudança vai ser o estado, né? Agora, líquido para sólido, solidificação. Aqui é diminuição de temperatura, tá? Quando ocorre diminuição de temperatura, nós chamamos isso aí de processo exotérmico, que libera calor, tá bom? Exotérmico é XO, aí o E acento agudo, RMCO, é exotérmico, tá bom? Processo exotérmico. A liquefação é quando eu tenho gás para líquido, mas se for um gás, se for vapor, na verdade o termo condensação é vapor para líquido, tá bom? Vapor para líquido que é condensação. Liquefação é quando é gás para líquido, certo? Então, por exemplo, a liquefação do petróleo, eles transformam o gás para líquido, certo? Condensação da água é vapor de água para líquido. Vapor para líquido é condensação, gás para líquido é liquefação. Então, a liquefação vai diminuir a temperatura, né? Aqui está muito quente, né? Vai passar para líquido, certo? Então, diminui a temperatura. Aqui está muito frio, vai perder energia, né? Então, vai liberar calor, exotérmico. A sublimação, ela pode ser chamada de sublimação, é a passagem direta, que ela não passa pelo líquido. É sólido para gasoso. A sublimação, ela é tida como, né, passagem direta de sólido para líquido. Sólido para gasoso, quer dizer, desculpa. Sólido para gasoso. É chamada de sublimação. E ressublimação é se eu passar de gasoso para sólido, tá bom? Então, no caso da sublimação, aquelas bolinhas de naftalina que você deixa em casa lá, espanta as baratas, é a sublimação que ela está acontecendo. Porque elas vão desaparecendo com o tempo, porque elas vão, né, recebendo o calor do meio ambiente para passar para a forma de vapor. O cheiro característico ali é que ela é volátil, né? Ela vai... Quando você inala, você vai fazer mal para a sua saúde, que ela é cancerígena, né? Tanto que ela mata a barata, né? A barata inala os vapores, aí ela se solidifica lá dentro da barata, né? Então, e acaba espantando também elas dali, daquele local. Tá? Isso é chamada sublimação. Tá bom? E a ressublimação seria o contrário, né? Eu pegar de gasoso para sólido. Outra coisa importante, ó, é que no estado sólido, o volume e a forma são definidos, tá bom? Coloquem aí, ó, estado sólido, forma e volume definidos, certo? Porque, ó, se você tiver, por exemplo, né, uma cubinha de gelo aqui dentro, só uma, então a forma dela vai ser o formato que tem esse cubinho, né? Então, forma e o volume dela não varia, né? Forma e volume constante. A forma é constante e o volume é constante. Forma e volume não variam, certo? Agora, no líquido, o que pode variar, né, é a forma pode variar, mas o volume é o mesmo. O volume é constante, é invariável. Por exemplo, tem esse recipiente com água aqui, né? Vamos supor que eu tenho 1 litro de água aqui. Mas eu poderia colocar 1 litro de água num tubo bem fino, né? Então, naquele tubo fino, ele ia ocupar 1 litro, mas naquele formato. E aqui ocupa 1 litro nesse formato. Então, o volume fica variável de recipiente para recipiente, né? Mas a forma é variável, quer dizer, a forma é variável, mas o volume é constante. Vai ter 1 litro lá naquela coluna e vai ter 1 litro aqui dentro. Então, estado líquido, forma constante, não, desculpa, forma variável e volume constante. E no estado gasoso,
tanto a forma quanto o volume são variáveis. Então, você coloca aí, estado gasoso, forma variável e volume variável. Por exemplo, se eu tiver uma sala cheia de gases lá dentro, né, gás, nitrogênio, oxigênio, ele vai ocupar todo aquele ambiente. Se a sala for menor, ele ocupa todo aquele ambiente também. Então, a forma e o volume são variáveis, certo? Vamos de novo. No estado sólido, o que é constante? Forma e volume são constantes, certo? Porque a forma vai ser sempre aquela mesma lá, do recipiente. E o volume também vai ser constante, continua sendo 1 litro, 2 litros, o que for lá. Entendeu? Aí no estado líquido, o que varia? A forma é variável e o volume é constante. Tá bom? No estado gasoso, forma variável, volume é variável. Entenderam aí? Sim. Sim, né? Beleza. Então anotem aí bem isso daí, porque era para estar escrevendo aqui, mas aí eu não consegui conectar minha canetinha aqui. Então vamos para outro termo importante que tem até um exercício lá. A densidade, né? Eu não vou me aprofundar muito ainda para você fazer cálculo ainda, né? Mas a densidade de um corpo, né, que é um outro conceito que a gente trabalha muito, é o quê, né? Densidade ou massa específica, que a gente chama, é a relação entre a massa e o volume de determinado material, sólido, líquido ou gasoso. Então, por exemplo, os gases vão ter densidades pequenas, né? Os materiais sólidos, densidade maiores. Então, por exemplo, tudo vai variando. O alumínio tem a sua densidade, e a massa daquele alumínio pelo volume que ele ocupa. O cobre tem a densidade própria, a água tem a sua densidade própria, que é dada em gramas por centímetro cúbico, né? Então, a unidade no sistema internacional da densidade, como a massa vai estar em quilogramas e o volume em metro cúbico, que um metro cúbico tem 1.000 litros, né? A unidade no sistema internacional de densidade é quilograma por metro cúbico. Mas a gente usa muito grama por centímetro cúbico e utiliza muito grama por ml, tá? Que seria grama por centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é 1 ml, então fica a mesma coisa aqui. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Quer dizer o quê? Que em 1 centímetro cúbico eu tenho 1 grama de água. Em 1 ml de água eu tenho 1 grama de água. Isso considerando que ela pode ser pura, né? Os gases, eles costumam colocar em grama por litro a densidade, tá bom? Então, a densidade é M sobre V, massa sobre volume. Se eu disser assim, esse corpo não afundou na água, né? Ele tem uma densidade menor que a água. Um caroço de açaí afundou na água, então a sua densidade é maior que a água. Ficou submerso, então a densidade ela é menor. Então, afundou, a densidade é maior, né? Então, tem várias interpretações aí. Pela densidade, nós vamos concluir muitas coisas aí. Por exemplo, quem é que pesa mais, né? O termo pesar entre aspas, né? Porque o peso é massa vezes gravidade, né? Mas a gente diz assim, quem pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Ou seja, os dois vão ter a mesma massa. Né? Na verdade, quem tem mais massa, né? Os dois cada um tem 1 quilograma. Só, por exemplo, que o algodão ocupa um volume maior do que o chumbo, né? Então, essas densidades, elas vão ser diferentes, né? Elas vão ser só diferentes, mas a massa, né? Então, a diferença entre 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão consiste na densidade, né? Pois 1 quilo de chumbo concentra-se um volume muito menor que 1 quilograma de algodão. Então, por exemplo, se o volume de algodão aqui é bem maior, está no denominador, essa densidade vai ser menor para o algodão e a densidade maior para o chumbo. Mas eles têm a mesma massa, tá bom? Outro conceito importante, outro exemplo que a gente pode dar, uma prática, né? Eu até coloquei lá no exercício de vocês, diz assim, eu vou, a água está pura, né? Água pura só tem água, aí você vai fazer um suco. Aí você coloca açúcar ali dentro. O que é a densidade da água? É a massa da água dividido pelo volume da água, certo? Mas se você colocar o açúcar lá dentro da água, ou sal, digamos, vamos supor que eu coloco 1 grama de sal, 10 gramas de açúcar. Agora a densidade não vai ser mais a densidade da água, vai ser a densidade da solução, porque eu não tenho mais só um componente ali, né? Então, a densidade vai ser da solução. Como é que vai ficar? Vai ser a massa da água que eu tinha, vou somar com a massa do sal que eu coloquei, vou somar com a massa da água e dividir pelo volume, que quase não se alterou lá, vamos supor que fosse 100 ml. Então, essa densidade tende a aumentar.
Toda vez que eu coloco solutos, né, que são componentes, sal de cozinha, glicose, água, na água, eu vou aumentar a densidade ali daquela solução. Eu deixo de ter uma substância pura para ter uma mistura, né, porque eu estou colocando outros componentes. Mas a densidade altera. Aí eu coloquei até um exemplo lá, que você vai fazer um suco de limão, aí você espremeu primeiro o limão lá dentro, os carocinhos caíram lá no fundo, né? Aí quando você colocou o açúcar, os carocinhos subiram. O que pode ter acontecido, né? Com isso, né? Quando eu coloquei lá o açúcar, por que que a densidade, o que aconteceu com a densidade, né? A densidade do caroço de limão não vai se alterar, continua a mesma, certo? Mas aí essa densidade pode ficar maior ou menor que a densidade da solução, porque foi para o fundo. Então, tu altera a densidade, né? Quando você coloca açúcar ou um componente na água, você está aumentando a densidade daquela solução. Outra explicação. Quem já ouviu falar que uma pessoa lê um livro lá no Mar Morto, deitado lá? O Mar Morto é o maior depósito de sal do mundo. Então, a pessoa não consegue afundar naquele mar. Por quê? Porque a densidade da água é a densidade daquela água salgada, é a massa da água somada com a massa de todos os sais que contém ali naquele mar. Cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato disso, daquilo, tudo, dividido pelo volume, né? Então, tem muito sal ali dentro que dá uma densidade muito grande para aquele mar. Então, aquela densidade do mar é muito maior que a sua densidade do seu corpo. Então, você consegue ler um livro lá e não afunda. Certo? E vamos falar de elementos químicos, né? Lá na apostila de vocês, tem lá o nome dos elementos. Eu tirei daqui porque eu ia escrever com canetinha para vocês, né? Mas não deu certo. Então, vamos para cá. Elemento químico, ele é um conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. O número atômico, pessoal, na tabela periódica, é a identidade do elemento. Nós vamos estudar isso mais adiante, não vou aprofundar isso aqui. Mas é o número de prótons do átomo, tá bom? Então, o número atômico, ele vai identificar o elemento. Igual, por exemplo, cada identidade, a gente tem um número diferente no nosso RG, né? Cada elemento químico tem seu número atômico, e todos os elementos estão na ordem crescente de número atômico na tabela, que começa pelo hidrogênio 1, depois vem o hélio 2, o lítio 3, vai embora, até 118. Então, cada elemento químico, ele vai ser representado por um símbolo, certo? E esse símbolo, se for formado por duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, tá bom? Se for só por uma letra, vai ser maiúscula só. Então, vamos para cá. Por exemplo, o H vai ser o hidrogênio na tabela, tá bom? O F vai ser o flúor. O oxigênio vai ser o I aqui é o iodo. O C é o carbono. O N é o nitrogênio. O B é o boro, tá bom? Quando nós temos duas letras, aí nós vamos a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Por exemplo, CO é o cobalto, que é o metal. CR é o cromo. CU é o cobre. CS é o césio, né? Que existe o césio radioativo e o não radioativo, tá bom? O Ca é o cálcio, tá? O Cl é o cloro e o Cd é o cádmio. O cádmio é um metal, o cloro é um não metal, o cálcio é um metal alcalino, o césio é um metal alcalino, desculpa, o cálcio é um metal alcalino terroso, o césio é um metal alcalino, o cobre é um metal de transição, o cromo é um metal de transição, o cobre é um metal de transição. Você vai ver isso na tabela, quando estudar a tabela. Outros elementos têm seu nome derivado do latim, por exemplo. O Na, o nome dele na química é sódio. O símbolo é Na, mas não tem nada a ver com o símbolo, né, o nome, sódio. Porque eles pegaram do latim, NaO, nátrio. Que em latim é nátrio. Então, o Na é sódio, que está na nossa alimentação, né, no caso. Cloreto de sódio, que tem o sal de cozinha que tem o elemento sódio. Potássio. Por que potássio não tem nada a ver com o nome, né? Por que não é P e é K? Potássio. Tem na apostila de vocês o nome lá, tá? Porque no latim é cálium, potássio. Pegaram só o K. O enxofre, S. Pegaram só o S de enxofre, sulfo, que é em latim. Enxofre é S. O P é fósforo. Pegaram do latim fósforo, só o P. A prata é AG, ó. AG é prata. Pegaram só o A e o G, ó. O A e o G, que está em latim. O ouro é auro, pegaram o A e o U, ouro. O cobre é cupro, pegaram só o C e o U. O estânio, o ESN, estânio.
Pegaram o estano, né? S de estano. O chumbo é Pb, ó. Pb é chumbo, não tem nada a ver, né? Porque chumbo vem do latim plumbum. Pegaram o P e depois pegaram o B. Chumbo. Chumbo é Pb. Mercúrio é Hg. Mercúrio. Porque pegaram o H de hidrágeno e o G, né? Hg. Então, o símbolo, ele na tabela periódica, ele vai representar para a gente, a tabela periódica vai trazer o símbolo do elemento, o nome dele embaixo, lá, número atômico dele, identidade. Na tabela, você vê aqui que você tem um elemento qualquer, X, né? Em cima está a massa desse elemento, que não vou representar pela letra A, tá bom? A gente ainda vai estudar na outra apostila. O Z, que é o número atômico. Por exemplo, aqui o cálcio, Ca embaixo. O cálcio, a massa dele é 40 e o número atômico dele é 20. O número maior é a soma de prótons mais nêutrons, tá bom? E o símbolo Ca, cálcio, né? 40, 20, ou o 40 pode estar do lado direito, mas o 20 sempre aqui do lado esquerdo. Outro exemplo aqui, ó, o ferro, Fe, massa 56, 27 prótons, ou 56, 27, dessa outra forma, certo? Então, um elemento químico é representado por um símbolo. Nós temos cerca de 118 elementos químicos na tabela periódica. Tá bom? Cada um com seu símbolo, mas a gente vai estudar separada a tabela em outro conteúdo. Ainda vamos ter as substâncias simples na natureza. Quando nós falamos de substâncias puras, simples, são aquelas que só tem aquelas substâncias mesmo. Só tem aquela substância. Por exemplo, a água. Né? A água, ela... pura é água destilada, só tem água. Mas a água potável que eu tomo não é pura, porque ela tem sais dissolvidos, né? A água mineral tem sais dissolvidos, ela não é pura. A pura é aquela de laboratório lá, aquela que a gente compra para fazer reações químicas, né? A gente usa nos laboratórios. As substâncias simples, pessoal, é aquela que é formada por átomos só de um mesmo elemento. Por exemplo, ó, o gás nobre, né? Um gás nobre, por exemplo, pode ser o hélio, o neônio, sei lá, que ele está colocando aqui, mas deve ser o argônio, esse aqui que ele está colocando, né? Os gases nobres. Hélio, neônio, argônio. Então, por exemplo, aqui eu só tenho uma bolinha azul, né? É uma substância simples, não tem elemento diferente. Gás nitrogênio, qual a fórmula? N2. Aí eu tenho, cada bolinha laranja dessa é um N, NN, mas é o mesmo elemento químico, nitrogênio. É uma substância que só tem o mesmo elemento químico, não tem mais de um. Ozônio, O3, né? 3 bolinhas verdes, mas é o mesmo elemento, substância simples, certo? Substância composta, a gente pode citar como exemplo a água. Olha, a água é uma substância composta, por quê? Porque ela tem 2 hidrogênios, né? Olha a bolinha aí, de cinza, né? E um oxigênio de azul. Então, ela tem elementos diferentes. Se tiver elementos diferentes na substância, chama ela de composta. O cloreto de sódio, ó, NaCl, que tem o Na, que é o sódio, e o cloro, né? Então, veja aqui que a bolinha aqui, amarela, é o sódio e a outra é o cloro, né? Ácido clorídrico, o cloro e o hidrogênio. O cloro é a bolinha, o hidrogênio é a bolinha laranja, né? E o cloro é a cinza. Metano, o carbono está no meio, ó, e 4H, né? Então, tem elementos diferentes. Então, quando eu tenho elementos diferentes, substância é composta, como exemplo a água, né? Aí nós vamos ter substâncias chamadas de monoatômicas. Que seriam monoatômicas? Aquela que só tem um átomo. Vamos citar um exemplo de monoatômica. Pegaria, por exemplo, esse gás nobre aqui, ó, criptônio, né? Ou então só Fe, só ferro, Fe. Poderia colocar só Fe. Só hélio, substância monoatômica. Diatômica, tem 2 átomos. H2, por exemplo, tem 2 átomos, certo? HCl, tem 2 átomos, um hidrogênio e um cloro. O2, diatômica, tem 2 átomos, certo? Triatômica, tem 3 átomos. Ozônio, por exemplo, O3, 3 átomos. Outro exemplo de triatômica, NaClO, 3 elementos diferentes, ó, triatômica. Sódio, aí cloro no meio e oxigênio no final. Tetratômica, vamos pegar aqui o P4, que é o fósforo branco, certo? Octoatômica, P8, 8 átomos, tá bom? Pela quantidade de átomos. Monoatômicas, diatômicas, triatômicas, tetratômicas, 4, né? E octoatômicas, 8. Certo? Então, as substâncias simples,
Geralmente elas vão formar substâncias chamadas alótropos. Alótropos é quando eu tenho uma substância simples que dá origem a outras substâncias, quando eu tenho um elemento químico, quer dizer, um elemento químico é capaz de formar substâncias simples diferentes. Por exemplo, o carbono vai ser um exemplo. Ele vai formar carbono, grafite, carbono, diamante. Duas simples diferentes, né? Que vem do elemento carbono. O oxigênio, o elemento oxigênio, que vai formar alótropos, que é o gás oxigênio e o gás ozônio, que nós conhecemos. O oxigênio, que nós respiramos, utilizamos na respiração, e o ozônio, que nos protege das raios ultravioletas provenientes do Sol. Então, o oxigênio, o O2 e o O3 são alótropos do oxigênio. O carbono diamante e o carbono grafite são alótropos do elemento carbono. E outros mais dois que tem aí na apostila. Certo? E aqui eu tenho a avaliação de vocês, né? Vocês vão colocar o nome. Aí tem questões pessoais, primeiramente, para vocês responderem aí, né? E se tiver alguma dúvida, me perguntem. Deixa eu parar aqui e gravar.